O que devo fazer para ser salvo? Essa é, sem dúvida, a pergunta mais importante que deveria ecoar no coração humano. Porque desde que nascemos, a única coisa certa em nossas vidas é a morte. Todas as outras coisas são verdades imponderáveis, ou seja, pode ou não acontecer, mas a morte, sem dúvida, é a única realidade na vida do homem. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que depois da morte segue-se o juízo. Isso quer dizer que a pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Ela deve ser feita agora. Ela tem importância agora em vida, porque depois da morte ela perde o seu significado. Então, o que devo fazer para ser salvo? Primeiro, você deve reconhecer que é pecador. Nenhum doente pode ser curado se ele não reconhecer que está doente. Da mesma forma, nenhum pecador pode ser salvo se ele não reconhecer primeiro que é pecador. E à medida que ele reconhece que é pecador, ele sente a necessidade de um Salvador. E Romanos 3,23 nos dá a condição de toda a humanidade, porque diz, todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Isso quer dizer que todos nós somos pecadores em Adão. Nós herdamos não só o pecado, mas todo o fracasso de Adão. Por isso, toda mulher, todo homem que nasce separado de Deus, nasce no pecado. Em Salmo 14,2 e em Salmo 53,2 diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não viu ninguém que tivesse entendimento. Não viu ninguém que fizesse o bem. Não viu ninguém que buscasse a Deus. E isso é confirmado por Gálatas 3,22, dizendo que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Segundo, o que devo fazer para ser salvo? Além de reconhecer que é pecador, segundo, você deve arrepender-se dos seus pecados. A primeira mensagem do Evangelho não é de salvação. A mensagem primária do Evangelho é de arrependimento. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, João Batista começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos. Da mesma forma, Jesus, em Mateus 4,17, ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E nessa mesma linha, os apóstolos continuam pregando o Evangelho em Atos, porque em Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então vemos aqui que a mensagem primária do Evangelho é arrepender-se. Mas o que significa arrepender? Arrependimento significa mudança de direção, mudança de caráter, mudança de mente e mudança de vida. E essa mudança ela é efetuada pelo Espírito Santo de Deus. À medida que uma pessoa se arrepende, essa mudança é efetuada através do novo nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Terceira e última coisa que você deve fazer para ser salvo é aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz o seguinte, a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, Jesus é o meio de salvação que Deus providenciou, o único meio de salvação que Deus providenciou para que você fosse salvo. E lá em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Em Atos 4,12, diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas só o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o meio de salvação providenciado por Deus para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse sair dessa condição, de perdição eterna que você se encontra hoje. Deus nos deu esse presente, e a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz foi a propiciação
pelos nossos pecados. Lá em João, né, um texto muito conhecido em João 3,16, né, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você se encontra perdido, se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, se você anda longe de Deus, hoje é dia de salvação para você. Aceite Jesus Cristo agora e você vai ter uma mudança de estado, né, de perdição eterna para a salvação eterna. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O tempo de salvação é hoje, que Deus está te oferecendo. Há 2000 anos atrás, Cristo, né, se sacrificou por nós, para que nós venhamos ter vida e vida com abundância através do sacrifício dele. Então aceite Jesus Cristo como Salvador, para que você seja salvo da perdição eterna. Que Deus te abençoe e que Deus possa iluminar o teu coração. Amém.